Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rc.lua, que é o arquivo de configuração do AwesomeWM. E esse arquivo de configuração, ele basicamente é o responsável por muita coisa do que você vê na tela quando assiste meus vídeos. Então eu já estou com ele aberto aqui, mas se você não sabe onde ele fica, se eu sair aqui para mostrar para vocês, ele fica nesse local aí, .config/awesome/rc.lua. Então, entrando nele, a gente tem aqui basicamente toda a configuração que o AwesomeWM precisa para funcionar. Inicialmente, vocês podem ver que ele trabalha com bibliotecas. E eu pensei em fazer um vídeo explicando todo o documento, mas eu acho que ficaria muito longo. Então, somente as mudanças que eu faço acaba sendo um vídeo um pouco mais certo, né? Mas vamos lá. A primeira mudança que eu faço aqui é adicionar fontes novas na parte de widgets. Esses locals são fontes, são pastas que ele vai pesquisar no sistema. E no meu caso, eu coloquei aqui algumas fontes de widgets que eu baixei da internet, como Visuals, como Volume Control, como Len. São pastas que eu baixei da internet, coloquei lá na minha pasta Awesome e trabalho em cima disso, colocando widgets, por exemplo. Eles são responsáveis por widgets aqui de volume, de memória RAM, de CPU, que fica ali na minha barra superior. Eu não faço outras mudanças aqui tem a parte de erros, tem a parte de menus e tudo mais, e eu não faço muitas modificações até chegar aqui na parte de temas. E aqui sim eu começo a fazer algumas mudanças. Inicialmente, por padrão, aqui vem com o default/theme.lua, que é o tema padrão do sistema. Então, se eu fizer aqui uma modificação rápida e voltar aqui para o tema default, vocês vão ver que ele vai modificar assim que eu atualizar o sistema. Pronto, é assim que ele trabalha, é assim que ele vem por padrão, pelo menos em relação ao tema. No meu caso, eu utilizo o tema Solarized, que é o meu tema favorito, é um tema que eu criei. Então, se eu modificar, vocês vão ver que ele vai mudar novamente. Aqui embaixo, a gente tem a parte de sistemas default, que servem basicamente para os teclas de atalho, os programas default para teclas de atalho lá embaixo. E você acaba tendo que especificar quais são os seus favoritos, porque ele não trabalha com o nome dos aplicativos em si. Ele trabalha simplesmente com o que esses aplicativos são. Então, no caso, por exemplo, o terminal que eu utilizo é o Alacrity. E o Alacrity, claro, como eu disse, é um terminal. Então, lá embaixo, você não vai especificar como Alacrity, você vai especificar como terminal. Aqui você coloca o terminal que você quiser. Na parte de editor, eu utilizo o Vim, então eu coloquei aqui o Vim. E eu também adicionei duas novas linhas, que são o Browser, para o Firefox, e o FM, que é o File Manager, para Nautilus. Você pode colocar aqui, claro, os que você quiser. Se você não quiser colocar nenhum, você também não precisa. Descendo mais um pouco, a gente tem aqui a parte de layouts. E como vocês podem ver, eu desmarquei praticamente todos, eles vêm quase todos marcados, e eu desmarquei quase todos, deixando apenas o tile e o tile.left. E por que eu deixei esses dois? Porque na verdade nenhum outro me interessa, eu gosto do modo tiling, eu gosto de trabalhar com tiling, então eu deixei eles assim. O tile e o tile.left nada mais são do que master stack, então se eu continuar abrindo, ele vai abrir no modo master stack. Um ponto importante aqui dessa parte é a questão de qual vem primeiro. Por exemplo, aqui está marcado o modo floating, só que se eu desativar aqui o modo floating, salvar o sistema e der um reboot, vocês vão ver que ele vai abrir aqui por padrão, ele vai entrar por padrão no modo floating, porque é o primeiro da lista. Então, o primeiro da lista que estiver desmarcado é sempre o que o sistema trata como padrão. É bom saber isso porque às vezes pode causar uma confusão. Aqui vem a parte de menus, eu não faço modificações. Aqui vem os meus widgets, aqui eu faço muitas modificações, né? São os widgets que eu não criei, mas que eu peguei da internet, botei na minha pasta e, é claro, coloquei eles aqui para que eles funcionem de acordo com o que eu quero. E aqui tem outros widgets, até a parte aqui de Webox, que é a barra lá em cima. Aqui a gente começa a ter algumas modificações minhas, mas eu vou falar sobre essas modificações quando aparecer na tela, ainda não apareceu. A gente tem aqui então a parte de tags.
Como eu disse no primeiro vídeo, o AwesomeWM não trabalha com áreas de trabalho, ele trabalha com tags. Então, em vez de 9 áreas de trabalho, ele vem com 9 tags. Você pode ter 30, 40 áreas de trabalho se você quiser, depende de você. Ou você pode ter 4 ou 5, simplesmente você vem aqui e exclui. O que eu fiz? Eu simplesmente troquei os números de 1 a 9 por um Unicode de tag, porque como eu disse, são tags, então nada especifica melhor as tags do que tags. Então foi basicamente isso que eu fiz. Descendo mais um pouco aqui embaixo, a gente tem a parte de tag list e a gente tem a parte de task list. E aqui, de cara, já dá para perceber que eu fiz duas mudanças. A primeira dessas mudanças foi que eu excluí a parte de botões da minha task list. Por padrão, elas vêm quase semelhantes. Só que a parte de botões não é muito útil para a parte de task list. Na parte de tag list, que é essa aqui, os botões continuam porque eles são úteis. Se eu estou aqui com o mouse, eu venho aqui e clico numa segunda área de trabalho e ele vai diretamente para uma segunda área de trabalho. Só que no caso da task list, eu não quero ficar clicando aqui e aí ele simplesmente vai minimizar. Eu não quero que ele minimize, eu quero que ele mostre apenas o título. É uma escolha minha. Você pode deixar se você quiser que ele minimize. E outro ponto importante é que eu simplesmente alterei aqui para Focused. Por padrão, ele vem com um outro comando que não importa quantos aplicativos você abra, se eu abrir aqui 3 terminais, ele dividiria essa parte aqui amarronzada em 3 terminais. Ele ficaria com Alacrity, Alacrity e Alacrity. No meu caso, eu botei Focused porque eu só quero que apareça ali em cima o que eu estou focado. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o Firefox, ele está focado no Firefox. Se eu vier aqui para o Alacrity, ele vai focar no Alacrity. E é basicamente assim que eu prefiro mesmo, eu não faço nenhuma modificação em relação a isso. Outras modificações que eu faço começam a aparecer aqui na parte de Left e Right Widgets, aqui na nossa barra superior. Por padrão, ele vem aqui com, se eu não me engano, um widget chamado My Launcher. Esse widget ele vem aqui antes da primeira tag. Só que eu tiro ele porque eu não quero um launcher ali, eu quero simplesmente que apareça as minhas tags. Você pode deixar se você quiser, não tem problema. Na parte de Right Widgets é onde também eu faço várias duas modificações aqui, além, claro, de adicionar os widgets que eu quero. A primeira dessas modificações é que eu tiro aqui o layout do teclado. Ele fica sempre ali mostrando o layout do teclado e como não alterno muito entre diversos layouts de teclado, eu simplesmente deixo no que está e não preciso que isso fique aparecendo para mim o tempo todo. Além disso, eu também troquei aqui a ordem do Text Clock, que é o relógio, com o Assistant Tray. Então, por padrão, o Assistant Tray ele vem antes do Text Clock, mas aí eu tirei e coloquei ele depois para ficar dessa forma aqui. Então, ali onde está o símbolozinho do OBS, sempre que eu abrir alguma coisa, por exemplo, como o Discord, como a Steam, ele vai aparecer ali antes do relógio e é onde eu prefiro. Mas você pode colocar, por exemplo, se quiser, aqui em cima depois do volume. E ele vai sempre abrir depois do volume. Na parte de mouse bindings, eu também fiz uma pequena modificação. Aqui, por padrão, ele vem com 3 mouse bindings. Eu tirei 2 dessas mouse bindings, desses atalhos de mouse, porque 2 deles são extremamente incômodos. A verdade é essa. O que eles faziam, basicamente, era o seguinte. Se eu estava aqui em uma segunda área de trabalho, ou numa primeira área de trabalho, não importa. Mas em um espaço limpo da minha área de trabalho, e eu utilizasse o scroll sem querer, ele começaria a mover para diversas outras áreas de trabalho. E ele não parava no 9, ele voltava para o 1, 2, 3, e enquanto eu estivesse usando o scroll, ele faria isso. No caso, vocês não estão vendo, mas eu estou utilizando o scroll agora e ele não está movendo, ele continua na segunda área de trabalho. Então, essa é uma modificação que eu faço. Aqui em Keybinds eu faço diversas modificações, só que eu acho que o que eu quero mostrar para vocês, que acaba sendo a mais importante, seria na parte de Standard Programs. Lembra lá em cima, onde eu mostrei a parte de Launcher, a parte de File Manager, a parte de Terminal? Então, basicamente é aqui que entra aquela parte. Então, por exemplo, eu coloquei aqui minha mod key, que é o super, né, F1 para abrir o Firefox. Então, se eu vier aqui com super F1, ele vai abrir para mim aqui o Firefox. E aqui, F2, ele vai abrir aqui o Nautilus para mim. Só que como vocês podem ter reparado,
Aqui, onde eu falei que eles não trabalham com o nome diretamente do aplicativo, é onde entra o nome do que o aplicativo é. Então, por exemplo, Browser é o Firefox, File Manager é o nosso Nautilus. Então, ele funciona dessa forma. Aqui o terminal, por exemplo, é o Lacrit, mas ele trabalha como terminal. E claro, eu também passei a utilizar aqui também, eu criei um outro aqui, que é o Hoff Power Menu. Então, se eu vier aqui com a tecla Super X, ele vai mostrar um pequenino menuzinho, onde ele vai me dar as opções de desligar o sistema, de rebootar o sistema e de fazer logout. Então, tudo isso me ajuda. Esse aqui eu não estou utilizando, então a verdade é que eu posso até remover esse aqui. Eu só não removo porque um dia eu posso passar a precisar e ele não está fazendo muita diferença. Eu faço outras modificações, mas aí vai depender de você. Se eu ficar mostrando todas as modificações que eu faço aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas enfim, são modificações que você pode fazer sem problemas. Outra modificação que eu faço aqui no sistema, eu estou descendo aqui para ver se eu encontro essa parte, é aqui, na parte de bordas. Nessa parte aqui especificamente, as bordas vêm muito finas. Elas vêm com beautiful.borders, alguma coisa do tipo assim. E aí você alterna, você apaga e alterna para o que você quiser. Seja 2, 3, 4, você coloca o tamanho que você quiser. Eu acho, inclusive, que é melhor. Eu coloco 2 porque eu acho que bordas nessa grossura acabam sendo um pouco mais eficientes para mim. Descendo mais um pouco, a gente tem aqui algumas outras partes, mas antes de chegar no final, vocês vão ver que se você comparar o arquivo de vocês com o meu, tá faltando uma partezinha de títulos, que é essa aqui. No caso, eu não apaguei ela toda, mas eu posso apagar se eu quiser, mas eu tirei todas elas, porque por padrão, o AwesomeWM ele vem com barras de títulos nas janelas. E eu simplesmente não gosto disso. Eu não gosto, eu prefiro que ele fique sem aquelas barras de títulos, porque eu sei o que eu estou abrindo. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, vou abrir aqui o LeafPad, você vai ver que ele está sem a barra de título. Eu posso, claro, também tirar aquela parte ali de opções, mas ele está sem a barra de título. E essa modificação que eu faço é simplesmente porque eu não gosto, mas se você preferir, você pode deixar. Beleza? Vindo mais para baixo aqui, eu não faço muitas modificações até chegar a parte aqui de gaps. E nessa parte de gaps é importante, porque isso aqui não vem no sistema. Então você vai reparar que essa parte aqui não tem no seu computador, não tem no seu rc.lua. Tudo que você precisa fazer é botar gaps, 2 traços antes, gaps, e adicionar beautiful.useless _gap. Igual, e aí você coloca o tamanho do gap que você quer. No caso eu utilizo 4, eu acho que é um gap certo, um gap bom, como vocês podem ver, sem problemas. Mais para baixo eu coloco os meus aplicativos de inicialização. E nessa parte aqui eu utilizo, por exemplo, o Nitrogen, que eu boto Nitrogen --restore, x7s e off e x7 dpms, que são 2 comandos para a tela não desligar. Eu pessoalmente prefiro que a tela não desligue se eu fico muito tempo sem utilizar. Não gosto, na verdade. E eu utilizo também aqui o Nulock X, que funciona basicamente para que a tecla Nulock do teclado esteja sempre ativada, inclusive quando eu inicio o sistema. Então você coloca Nulock X on. Claro, você precisa desse aplicativo instalado no Nulock X. Dá para fazer a instalação dele em qualquer distro que você utilize. E aqui eu também trago um Pocket-Gnome, que é o que me traz certas vantagens de superusuário quando eu quero, por exemplo, acessar um outro HD que eu tenho instalado no meu sistema. Então, sempre para você inicializar um sistema, um aplicativo com um sistema, é alpha.spawn.with _shell. E aí você coloca o que você quer entre aspas simples e entre parênteses. Então você vai ter sempre isso. No caso, essas são todas as modificações que eu faço no meu sistema e no rc.lua, no caso. E nos próximos vídeos eu vou ensinar, por exemplo, como instalar temas, como criar seus próprios temas. Vai ter tudo isso vindo aí futuramente aqui no canal. Então, se você gostou, pessoal, se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal, deixe o seu like, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao rc.lua, comenta que eu vou sempre tentar ajudar, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.